Estamos no ano de 2060. Nasci em 2000, quando a humanidade comemorava a chegada do século XXI. Acabo de completar, portanto, 60 anos. Mas a minha aparência é a de um velho de 80. Tenho sérios problemas renais e de intestino, porque eu bebo muito pouca água. Tenho sede, mas a água é escassa. Não existe mais nas torneiras e temos que comprá-la pagando um preço absurdamente alto. Eu recordo quando tinha 10 anos e tudo era muito diferente. Havia muitas árvores, matas e florestas na beira dos rios e ribeirões, onde tomávamos banho, brincávamos, pescávamos piavas que a minha mãe fritava no jantar. Lembro até de ter participado de um mutirão de limpeza no ribeirão que passava ao lado da nossa casa, com um grupo de amigos e parentes. Retiramos do rio bastante lixo, plásticos, pneu, latas e até um fogão velho que alguém não queria mais e, não achando lugar melhor para descartar, então jogou no rio. Aquele ribeirão secou, não existe mais. Lembro que nossas casas tinham belos jardins que eram molhados todos os dias pelas nossas mães. Lá em casa, eu podia ficar embaixo do chuveiro por 1 hora se quisesse. A água era abundante, farta e nunca faltava. Agora, usamos toalhas com azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam as suas bonitas cabeleiras. Agora raspamos a cabeça para mantê-la limpa, sem água. Antes, lembro que eu ajudava meu pai a lavar o carro com água límpida que saía de mangueiras plásticas. Os roubos por um balde de água hoje são comuns nas estradas e ruas desertas. A comida é 80% sintética. Os agricultores não podem mais produzir, pois os rios têm tanto lixo, estão tão poluídos, que o que antes era uma água líquida, agora é algo pastoso, uma gosma grossa, esverdeada, mal cheirosa, que entope os encanamentos de quem insiste em bombear o que restou do rio. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que fez com que as pessoas ficassem menos inteligentes. Alterou-se a qualidade dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças nascendo com insuficiência mental, mutações e deformações. Os cientistas estudam, mas não há solução possível. Há 40 anos, diziam que um dia o governo cobraria até pelo ar que necessitaríamos respirar. Parecia piada, né? Hoje, o governo nos cobra 137 metros cúbicos de ar por dia por habitante adulto. As crianças ainda não pagam. As pessoas que não podem pagar são retiradas das zonas ventiladas, onde estão gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas pode-se respirar para viver em média 40 anos. Eu, com 60 anos, já estou no lucro, mas sei que tenho pouco tempo de vida. Aqui no Brasil, ainda existem algumas florestas e nelas alguns rios, mas fortemente vigiadas pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. O petróleo acabou há alguns anos e os veículos hoje usam hidrogênio, também retirado do ar. Aqui onde moro, não há árvores porque quase nunca chove, e quando chove, a água é ácida. As estações do ano têm sido severamente transformadas pelas provas atômicas e pelas indústrias contaminantes deste século. Hoje, dá vontade de chorar. Quando falo para os meus netos, eles não acreditam que a água era utilizada dessa forma. Recordo que havia muitas notícias, anúncios nas televisões, rádios e jornais que diziam para cuidar da água.
Só que ninguém levava a sério. Pensávamos que a água jamais podia acabar. Só percebemos o valor da água quando as fontes começaram a secar. Agora, todos os rios, lagoas, barragens e até as águas subterrâneas estão contaminadas ou esgotadas. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber durante o dia eram 8 copos por pessoa adulta. Hoje eu só tenho o direito de beber meio copo de água por dia, senão faltará para os outros aqui em casa. A roupa que usamos é descartável, o que aumenta demasiadamente a quantidade de lixo. Lixo este que continua ainda sendo jogado nos rios que restaram. Parece que ainda não aprendemos a lição. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas, como no passado, porque os sistemas de tratamento de esgoto não escoam mais, estão entupidos por falta de água. Muitos fazem as suas necessidades em valas e buracos no chão, fechados numa pequena casinha onde o cheiro é insuportável. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele por causa dos raios ultravioletas, pois já não se tem a camada de ozônio que as filtrava na atmosfera. A pele de uma jovem de 20 anos está tão seca que se parece com uma mulher de 40. Imensos desertos por todos os lados constituem a paisagem que nos rodeia. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. O câncer e a AIDS praticamente desapareceram. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas que retiram o sal da água do mar para que possamos beber são a principal fonte de emprego e pagam o salário com água potável. Recordo bem das aulas na escola, quando projetavam vídeo, entregavam cartilhas, mostrando o que as pessoas faziam com o rio. Jogando lixo doméstico, vasilhame de agrotóxico e esgoto de banheiros. Advertiam que tínhamos que parar de jogar lixo no rio. Precisávamos cuidar do meio ambiente, mas poucos levaram a sério os avisos para cuidarem do rio. Hoje, quase não se consegue ver o rio correr, pois o lixo cobre tudo, de margem a margem. Quando minha neta me pede para contar como eram os rios e a natureza quando eu era jovem, meus olhos enchem de lágrimas. Chorando, eu digo-lhe quão belo eram os bosques. Falo da chuva, das flores, das extensas lavouras de arroz, cebola, milho e feijão e dos rios, que cuidávamos para que não tivessem tanto lixo como agora. Minha neta pede para eu não chorar, mas com a voz embargada eu digo-lhe como era agradável tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que eu quisesse e como as pessoas eram felizes e saudáveis. Ela ouve atentamente o que lhe conto e, de repente, antes que as lágrimas surjam nos seus olhos, ela me fulmina com a pergunta que eu não gostaria de ouvir. Vovô, por que a água acabou? Então eu sinto um nó na garganta e lhe respondo dizendo que não posso deixar de me sentir culpado, porque pertenço à geração que terminou destruindo o meio ambiente ou simplesmente não levamos em conta tantos avisos. Tantos pedidos para não jogar o lixo e veneno no rio. Mas não adiantou nada. As reuniões e as aulas parece que não serviram para nada. Fomos para casa e continuamos a nossa vida da mesma forma, sem ter nenhuma atitude que pudesse mudar os nossos hábitos. Agora, os nossos filhos e netos pagam um preço alto pela nossa irresponsabilidade. Sinceramente, eu creio que a vida na Terra já não será possível dentro de pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Ah, como eu gostaria de voltar 50 anos atrás,
para cuidar da saúde do rio, que estava em nossas mãos e pedia a nossa ajuda. E fazer com que toda a humanidade compreendesse isto quando ainda podíamos fazer algo para salvar o nosso planeta Terra.